Hoje eu separei um tema que o pessoal tem pedido muito por aí, né? Que até já falamos sobre isso em outras oportunidades, mas agora vamos focar de uma maneira bastante direcionada, que é para o GCRIM. O Juizado Especial Criminal, atuação no GCRIM, no Juizado Especial Criminal. Vamos entender como é que isso funciona? Porque, afinal de contas, são muitos os casos, né? Muitos os casos em que corriqueiramente o advogado é contratado e precisa entender o que vai se passar, de que forma vai se passar, qual é a extensão da atuação do advogado, o que ele pode fazer, o momento ideal para ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa no GCRIM, né? Então vamos lembrar o seguinte, o GCRIM ele foi baseado numa lei, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que é a Lei 9.099 de 1995. Dá uma olhadinha. Então, o GCRIM é a Lei 9.099 de 1995. Na verdade, essa lei não trata só do GCRIM, também trata do Juizado Especial Cível. E aqui na foto, vocês podem perceber, é o Juizado Especial Cível de Cuiabá, no Mato Grosso, né? Estamos colocando essa foto aqui até em homenagem aos nossos amigos que são de outros estados e que sempre estão assistindo aí os nossos vídeos, né? Sempre prestigiando o Legale. Então o Juizado Especial ele está no Brasil inteiro. E a Lei 9.099 é que tratou do Juizado Especial Cível e Criminal. Cível é até o artigo 59 da lei e a partir do artigo 60 da Lei 9.099 trata do Juizado Especial Criminal, né? Bom, logo de cara, uma questão se reveste de extrema importância. Qual é a infração que cuida, qual é a infração que seria de menor potencial ofensivo, né? Quando, que tipo de crimes que iriam para ser tratado como uma infração de menor potencial ofensivo da Lei 9.099/95? Dá uma olhadinha. Então, a Lei 9.099, de 95, criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e na parte criminal da lei, a definição de infração de menor potencial ofensivo. Essa definição ela veio no artigo 61. Né? Então, o artigo 61, ela disse que uma infração de menor potencial ofensivo é qualquer infração que tenha pena máxima de 2 anos, máxima de 2 anos. Então perceba, ó, o legislador ele precisava encontrar aqui um equilíbrio para dizer o que seria uma infração de menor potencial ofensivo. Então ele teria várias maneiras de definir isso. Seria uma infração não violenta, seria uma infração com pouca, com pouco alcance. Como seria isso? Então o legislador resolveu usar um critério objetivo, um critério bem simplificado, a pena. Então ele foi e disse, aquele que tem pena máxima de 2 anos, 2 anos os crimes e as contravenções penais, elas têm pena mínima e máxima, e sempre tem uma pena máxima. Se a pena máxima for até 2 anos, é uma infração de menor potencial ofensivo. Ponto. Nem sempre foi assim. Quando foi criada a Lei 9.099, as infrações de menor potencial ofensivo eram aquelas que tinham pena de até 1 ano, apenas 1 ano, não é? E depois, com mudanças na lei, é que chegou até 2 anos, infrações que tenham pena de até 2 anos. Veja, quando eu digo 2 anos como pena máxima, é a pena máxima, considerando aí causas de aumento, considerando aí concurso de crimes, não é? Então eu dou sempre um exemplo bacana aqui, olha só. Calúnia, que é um crime muito comum, já falamos aqui, inclusive, desses crimes contra a honra na internet, né? A calúnia
do artigo 138 do Código Penal, ela tem pena máxima de 2 anos. Calúnia é um crime contra a honra, mas tem pena máxima de 2 anos. Logo, a calúnia é uma infração de menor potencial ofensivo. Então perceba, a calúnia não deixa de ser um crime contra a honra. Sim, calúnia é um crime contra a honra, mas também é considerada pelas suas características, pela sua pena, uma infração de menor potencial ofensivo, porque a pena é até 2 anos. Todavia, no artigo 141 do Código Penal, não é? Existe uma causa, existem, né, várias causas de aumento de pena. A pena aumenta em 1/3 se o crime contra a honra for praticado de algumas maneiras. Por exemplo, inciso 3º, a calúnia, a difamação, a injúria que é praticada por meio, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação. Por exemplo, na internet, por exemplo, no jornal, na TV, né, no rádio. Se tiver um meio que facilite a divulgação, nós teremos lá esse aumento de pena de 1/3. Pois bem, se eu disse para vocês que a calúnia em si, a calúnia, artigo 138 do Código Penal, é uma infração de menor potencial ofensivo porque a pena é até 2 anos, a calúnia na internet não é uma infração de menor potencial ofensivo. Porque a calúnia na internet terá a pena de 2 anos aumentada de 1/3. Logo, a pena máxima supera 2 anos, passou da alçada do Juizado Especial Criminal, não seguirá a Lei 9.099/95. Ok? Agora, por exemplo, a difamação tem pena de até 1 ano. E se a difamação for na internet, ela continua sendo do GCRIM. Por quê? Porque uma pena de 1 ano aumentada de 1/3 continua no limite de 2 anos, portanto, uma infração de menor potencial ofensivo. Uma injúria que tem pena de até 6 meses, somado a uma difamação que tem pena de até 1 ano, então o sujeito praticou injúria e difamação, continua sendo GCRIM, porque você pega a pena máxima da injúria, que é de 6 meses, a pena máxima da difamação, que é de 1 ano, a 1 ano e meio, portanto, ainda está dentro da alçada do GCRIM. Bem simples, infração de menor potencial ofensivo, aquela que tem pena máxima de até 2 anos, contando para essa pena máxima eventuais causas de aumento, eventuais concursos de crimes, etc. Né? Isso seriam infrações de menor potencial ofensivo. Fácil, hein? Muito bem. Só que hoje em dia, e fiquem muito atentos a isso, porque há uma mudança social, jurídico-social em andamento por conta da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha é uma exceção. Dá uma olhadinha. Então, essa regra nós adicionamos uma exceção. Qual seria a exceção? A exceção é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, não é Maria da Penal. Eu escrevi errado aqui. É o corretor, né? A culpa é sempre do corretor. A Lei Maria da Penha, mais precisamente no artigo 41 da Lei 11.340 de 06, né, nós temos uma regra importante. Então, a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, ela trouxe no artigo 41 uma regra, dizendo que nada, absolutamente nada da Lei 9.099 se aplica nos casos da Lei Maria da Penha. São incompatíveis. Então, a lei de violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, ela não está suscetível às regras da Lei 9.099. Nada da Lei 9.099 se aplica à Lei Maria da Penha. Muito bem. Quando surgiu a Lei Maria da Penha, lá em agosto de 2006, havia uma discussão bem ampla da sua aplicabilidade, né? Muitos diziam que a Lei Maria da Penha era inconstitucional por violar um princípio da isonomia, não é? O homem tem que ser tratado igual a mulher. Esquece, esquece. Isso num primeiro momento até se pensou desta maneira, mas com o tempo isso foi se assentando. A Lei Maria da Penha é para proteger a mulher, efetivamente. Ponto, não é?
Mas não é só esse o ponto de discórdia, divergência que a Lei Maria da Penha trouxe. Trouxe outros assuntos também, outras discussões, e a maior das discussões, a aplicabilidade do artigo 41, que nós acabamos de mencionar. Muitos diziam, poxa, esse dispositivo é inconstitucional, como é que nós podemos vedar, impossibilitar a aplicação de uma lei tão importante como a Lei 9.099, né? Isso seria de cunho inconstitucional? Se questionou. Bom, esse tema chegou ao STF. E o STF, através de uma ação declaratória de constitucionalidade, disse que esse dispositivo, esse artigo 41, é constitucional. Ele não tem nada de inconstitucional. Assim sendo, depois que o STF definiu pela constitucionalidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha, começaram a surgir diversas súmulas, diversos entendimentos e diversas súmulas até, não é? Proibindo a aplicação das regras da Lei 9.099 para a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, todos os eventuais benefícios que eu vou mencionar aqui para vocês, como transação penal, composição civil, suspensão condicional do processo, etc., não se aplicam à violência doméstica e familiar contra a mulher. Compreendido? É a grande exceção aqui do GCRIM. Muito bem. Uma vez definido o que é uma infração de menor potencial ofensivo, nós vimos aí pena de até 2 anos. Uma vez definido que essa regra não se aplica à Lei Maria da Penha, nós temos que entender algumas regras do GCRIM. E uma primeira regra que impacta diretamente a atuação dos advogados perante os juizados especiais criminais é que o GCRIM criou um procedimento dito sumaríssimo. E que num primeiro momento, é bom que se diga, num primeiro momento se entendia esse procedimento sumaríssimo como um procedimento especial, até que o Código de Processo Penal foi alterado em 2008 para dizer que o procedimento sumaríssimo é um procedimento comum. Né? Então, isso é uma questão de concurso. Procedimento sumaríssimo seria um procedimento especial? Não. Embora previsto na Lei 9.099 de 1995, ele é um procedimento comum. O procedimento comum pode ser ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ok? E o procedimento sumaríssimo criado lá no GCRIM é, então, um procedimento comum. Importantíssimo, então, entendermos qual seria a sequência dos atos de um procedimento sumaríssimo do GCRIM, porque entendendo a sequência dos atos, nós já vamos nos preparar. O que eu tenho para fazer aqui, o que eu tenho para fazer ali. Então, eu vou passar a sequência dos atos do GCRIM e depois vou explicar item a item para vocês. Dá uma olhada. Então, a Lei 9.099 de 1995 trouxe para as infrações de menor potencial ofensivo o procedimento dito sumaríssimo. E nesses procedimentos sumaríssimos, né, nós temos uma sequência de atos. Sequência de atos do procedimento sumaríssimo, ou seja, dos juizados especiais criminais, é a seguinte. Então, vou listar para vocês. Tudo começa com o TC, um termo circunstanciado. É claro que isso tem variações, né? Eu vou explicar para vocês. E esse TC é encaminhado ao GCRIM. Então é feito um TC na delegacia, que eu já vou explicar melhor, e é encaminhado ao GCRIM, ao Juizado Especial Criminal. Chegando lá, esse TC é autuado, e já é marcada uma audiência dita preliminar. Não existe processo ainda, embora esteja no fórum, não existe um processo, é apenas uma audiência preliminar, não é? Uma audiência de tentativa de acordo. Então é feita uma marcação da audiência e ocorre efetivamente a audiência, que nós já vamos dar os detalhes sobre ela, não é?
Se não houver nenhum tipo de acordo na audiência preliminar, então os autos que forem de ação pública, e nós teremos ali o oferecimento da denúncia, né? Ou até da queixa, se o procedimento não for arquivado anteriormente, porque o MP, por exemplo, pode pedir o arquivamento. Então, segue-se o oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, a lei fala do oferecimento de uma defesa preliminar, antes mesmo do recebimento, né? Hoje essa defesa preliminar ela está um pouco em desuso, mas enfim, a lei ainda fala desse oferecimento da defesa preliminar, e aí é que o juiz decide pelo recebimento ou não da denúncia ou queixa. A partir do recebimento, se o juiz entender que é caso de recebimento, a partir do recebimento da denúncia ou queixa, o juiz determina a citação do réu e a apresentação de resposta à acusação. Depois da resposta à acusação, o juiz decide se absolve sumariamente o réu ou não. E em caso do juiz não absolver sumariamente, ele marcará uma audiência de instrução, debates e julgamento. Então teremos, a partir dali, uma audiência de instrução, debates e julgamento, momento em que o processo terminará, né? Instrução, debates e julgamento, o processo termina. Compreendido? Essa é a sequência. Agora vamos esmiuçar para vocês, para que a gente possa ter uma boa atuação no Juizado Especial Criminal. Disse aos senhores que tudo começa com um TC. O que é um TC? TC é um termo circunstanciado, né? Termo circunstanciado que é lavrado lá na delegacia. Vejam só, em regra, nas infrações de menor potencial ofensivo, não há inquérito. Eu estou dizendo em regra, porque há casos que terão inquérito, sim. Mas em regra, não. Em regra, a vítima comparece à delegacia e, chegando à delegacia, ela narra o que aconteceu com ela, se tiver testemunhas que estejam presentes, muito que bem, né? E ao invés do delegado determinar a abertura do inquérito, ele faz um TC, um termo circunstanciado, que nada mais é, assim, trocando em miúdos para vocês, um boletim de ocorrência mais específico, não é? Porque o boletim de ocorrência faz apenas o registro da ocorrência, o histórico do que a vítima está narrando ali, mas o TC não. O TC é mais detalhado, né? Termo circunstanciado, ou seja, a vítima será ouvida, na sequência as testemunhas e até o autor do fato. No GCRIM é esse o termo utilizado. O autor do fato também será ouvido ali nesse termo dito circunstanciado. Para quem já acompanhou um auto de prisão em flagrante, né? O auto de prisão em flagrante, o TC, o termo circunstanciado, se assemelha muito a um auto de prisão em flagrante, em que todo mundo envolvido naquele flagrante também faz parte ali do TC, do termo circunstanciado. Muito bem. Feito esse termo circunstanciado, fica uma cópia na delegacia, não se abre inquérito, só é feito o TC, e o delegado manda o termo circunstanciado para o fórum, ok? Ah, professor, você disse que às vezes não tem termo circunstanciado. Claro, porque às vezes a vítima entra direto com a queixa, se a ação for privada. Na ação privada, não é necessário se passar pelo TC primeiro, né? É possível já entrar com a petição direto no fórum. Então, se for um caso de ação privada, pode superar essa etapa, né? Quando eu disse que é feito um TC na delegacia encaminhado para o fórum, você pode simplesmente fazer uma petição inicial, uma queixa-crime e encaminhar para o fórum também,
né? São duas maneiras de se chegar até o fórum. Chegando no fórum, esse TC, ou mesmo essa queixa-crime, da forma com que eu expliquei para vocês, serão autuados. O que quer dizer isso? Primeiro, eles receberão um número judicial. É um número judicial, mas isso não é um processo ainda, não tem processo, é só um número de distribuição, um número de organização judicial ali. Ele vai ganhar um número, ele vai ganhar uma capa, ele será numerado, as folhas todas serão numeradas, isso é uma autuação, né, daquele TC ou daquela queixa, e será marcada sem análise. Atenção, sem análise de mérito, se a pessoa merecia ou se ela não merecia, será marcada uma audiência preliminar. Essa é, aliás, a grande diferença, né, que nós podemos apontar do GCRIM para os outros procedimentos é essa audiência preliminar, essa possibilidade de um acordo antes mesmo de qualquer tipo de processo. Ok? Bom, para essa audiência preliminar são convocados a vítima, se é que tem vítima, porque há crimes que são crimes vagos que não têm vítima, por exemplo, um crime ambiental, né? Por exemplo, um desacato, que não a vítima é a administração pública, então não tem vítima ali. Mas muitas vezes tem vítima sim. Trato, por exemplo, de um exemplo clássico de GCRIM, que é uma batida de trânsito, né? Uma colisão de trânsito que leva à lesão corporal. Então a lesão corporal culposa de trânsito é GCRIM. E ocorre muito, hein? Ocorre muito aí do sujeito, né? Bateu sem querer e machucou alguém. Então isso é lesão culposa de trânsito e vai para o GCRIM. Então vamos imaginar que a vítima é convocada para essa audiência, se é que tem vítima. O autor do fato, não é chamado de réu, o autor do fato também será convocado para essa audiência, né? E um detalhe, o autor do fato tem que vir acompanhado de advogado. E se ele não tiver advogado, tem que ser nomeado um advogado para ele. Ele não pode ficar sem advogado. A vítima pode ficar, mas a vítima pode comparecer com o advogado também, claro, mas a vítima necessariamente não precisa do advogado. O autor do fato, sim, precisa de advogado. Ou ele constitui ou será nomeado para ele. Quem mais estará nessa audiência? O Ministério Público e o juiz, né? Aí está completa a festa, todos convidados da festa, que seria essa audiência preliminar. Se todos comparecerem, efetivamente teremos audiência preliminar. Às vezes as partes não são encontradas, tem aí algumas dificuldades e supera-se essa etapa, né? Mas de qualquer maneira, o ideal ali, e o que é mais corriqueiro, é que todos compareçam a essa audiência preliminar. Chegando na audiência preliminar, o promotor de justiça, o Ministério Público, geralmente é que acaba conduzindo mais isso, mas o juiz também poderia fazê-lo, né? É questionado da vítima se a vítima teve prejuízo, se tem algum prejuízo indenizável, não é? Vamos imaginar prejuízo de qualquer ordem, pode ser um prejuízo material, emocional, psicológico, qualquer prejuízo, né? Então vejam só, vamos tomar como base aí um acidente de trânsito, lesão corporal culposa de trânsito. Então o juiz pergunta para a vítima se ela teve prejuízo, e ela teve prejuízo. O primeiro prejuízo que ela teve é o carro que ficou batido. Tá certo? Então ela diz, ele bateu no meu carro. Ela nem está preocupada com o seu físico, né? Mas o meu carro, bateram no meu carro. E o conserto eu trouxe aqui, 2, 3, 1, nada, nenhum orçamento, porque ela não precisa comprovar. Mas geralmente ela já vai com orçamento. O orçamento deu X reais aqui. Que mais, dona vítima? Se teve mais prejuízo? Tive sim, tive que comprar esse remédio, porque eu machuquei aqui a perna, então eu tive que tomar esse remédio.
eu fui atendida no hospital, tive que pagar isso, aquilo, eu tive que perdi dia de trabalho, não é? Meu carro ficou parado, aí eu tive que pegar o Uber, tive que pegar o táxi, então esse é o meu prejuízo. E atenção, a vítima não precisa comprovar. O GCRIM, ele é cercado de informalidade. Mais à frente eu vou dar esses itens, né? Algumas observações sobre o GCRIM. O GCRIM, ele é informal. Então ele diz, meu prejuízo é X. Ele diz um valor, não precisa comprovar, mas esse valor tem que ser próximo da realidade, né? Porque o juiz, o promotor, ninguém nasceu ontem, né? Para vir qualquer um aí inventar qualquer tipo de prejuízo. Então tem que ser um prejuízo plausível. Aí o promotor ou o juiz questiona do autor do fato, se ele aceita pagar aquele valor para a vítima, né? É uma tentativa de acordo. Ele pode dizer, pago menos, pago parcelado, assim, assado, dá um jeito aí, me ajuda aí, não sei o quê, tal, e pode sair com um acordo dali, né? Se o réu aceitar pagar aquele prejuízo para a vítima, nós teremos aí a chamada composição civil. Essa é a primeira tentativa de acordo, a composição civil. Tá certo? Então é tentada a composição civil, que é uma criação aí da Lei 9.099, né? A composição civil é excelente para todos. Por quê? Porque se o autor do fato ele aceitar a composição civil, o processo penal será extinto sem julgamento do mérito. O fato do autor do fato aceitar aquele acordo não significa que ele aceitou a culpa. Ele simplesmente está fazendo um acordo e o processo será extinto sem julgamento do mérito, primário de bons antecedentes, sem nenhum tipo de implicação futura. E além disso, a composição civil também extingue toda a relação civil. Se aquela vítima sair da audiência pensando consigo, fiz um mau acordo, eu deveria ter pedido danos morais, mas eu não pedi. Vou ao cível pedir danos morais. Não poderá. Porque a composição civil acabou, extinguiu toda a relação, tanto criminal quanto civil. Morreu o assunto nas duas esferas. Então, para o autor do fato, é bastante convidativo, bastante interessante, porque ele acaba com os dois processos de uma única vez. Compreendido? Ok? Muito bem. Então a composição civil é muito interessante, mas nem sempre ela é viável, né? Eu mesmo já tive vários clientes numa situação como essa, de um acidente de trânsito que causou lesões, em que ele diz, não, mas a culpa do acidente não foi minha. Eu não sei porque eu sou réu, né? Deveria ser o outro, ele que deveria me indenizar. Eu não pago um centavo para esse sujeito, isso é um absurdo e não sei o quê. Pode acontecer isso? Comigo já aconteceu algumas vezes, não é? Então, às vezes, o autor do fato, ele prefere pagar o que for de cesta básica para assistência social do que pagar um centavo para a vítima, não é? Bom, de qualquer maneira, para a atuação do advogado, não é? É muito importante que o advogado mostre para o seu cliente as consequências de uma composição civil, né? Porque ela se revela interessante, não é? Um processo penal ele é custoso, não é? Ter que enfrentar ainda uma ação civil de indenização, não é só
a própria indenização, e sim todo o desgaste físico, mental, a pessoa perder dia de trabalho para ir ao fórum, né? Passar nervoso, ficar pensando só naquele assunto, né? Gerar ali uma polaridade, você fica pensando na pessoa o tempo todo, aquele desgraçado vai me processar, poxa, se eu visse eu esganava ele. Olha só, já está pensando coisas além. De repente mata o assunto. Às vezes, realmente, esse acidente é questionável. Às vezes, aquela vítima é um picareta que quer ganhar dinheiro. Mas a gente tem que pensar racionalmente aquilo que é melhor para nós, independente de vantagens ou desvantagens do outro, né? Então, o advogado, na minha ótica, deve sempre sugerir. Quem decide é o cliente, mas sugerir para o cliente a possibilidade de uma composição civil como sendo alguma coisa interessante. Não macula, não deixa nenhum tipo de problema e resolve logo de cara. Às vezes, há uma distância gigante entre ser inocente e provar a inocência. Tudo isso leva um custo enorme. Ah, professor, mas então eu perco o cliente, porque eu só vou lá para a audiência e eu não vou... Se eu cobrasse pela atuação, senhores, né? Se você pensa que você vai viver e ficar rico atuando no GCRIM, você está muito enganado, né? O GCRIM faz parte da advocacia, não é? Nós temos que atuar, não tem essa, não, o GCRIM é pouca coisa para mim, não tem isso, claro, tem que atuar, mas tem que atuar sendo uma atuação boa para o seu cliente, não para o seu bolso. Por quê? Porque a melhor atuação vai refletir no seu cliente, nos amigos dele, né? Na satisfação do seu cliente, de ser bem assessorado, de um dia mais à frente precisar de alguém ter você como referência ou indicar você para os amigos dele que eventualmente precisem também. Então tudo isso faz com que a gente tenha uma atuação segura. É interessante, não é? Mas, enfim, o seu cliente não aceitou. Não aceitou? Bola para frente. Somos advogados e vamos trabalhar, né? E qual seria o próximo passo? Bom, então a vítima, o juiz, o promotor indicam para a vítima que não houve acordo. Ele não vai pagar. Então, eles indicam para a vítima para que ela busque uma indenização na esfera civil e que comprove aquilo que ela disse que gastou ali, que foi o seu prejuízo, né? Aí no civil vai ter que comprovar, né? Mas o juiz questiona se a vítima quer continuar na esfera criminal. Essa pergunta depende muito da ação penal, tá, pessoal? Se a ação penal for pública e incondicionada, aí a vítima não apita nada, né? Aí está a cargo do MP, a vítima é dispensada, tchau vítima, vai lá para o cível buscar o que você quer. Mas se a ação, ao contrário, ou for privada, ou for pública condicionada à representação, inevitavelmente, não feita a composição civil, o juiz questionará da vítima se ela deseja continuar na esfera criminal. Porque pode ser que a vítima queira apenas e tão somente a reparação civil. E como não foi possível a reparação civil, ela também não tem interesse em processar criminalmente aquele réu, né? Desta forma, se a vítima manifestar o desinteresse, o processo será extinto, seja pela renúncia, seja pela retratação, a representação, mas enfim, aquele processo será extinto, né? O processo penal, mas o processo civil ficará pendente. Vamos imaginar que a vítima queira continuar. Não, eu vou para o cível e também vou para o criminal. Ele não quer me indenizar, né? Agora vai ficar mais caro para ele. Tá bom, dona vítima, então tudo bem. Tchau, dona vítima. A vítima saiu, porque a participação da vítima na audiência era só para a tentativa de composição civil e o interesse em prosseguir. Ela já manifestou que tem interesse pelo seguinte, tchau vítima, vai lá para o cível.
mas o autor do fato continua na audiência. E continuando na audiência, será oferecida ao autor do fato um segundo acordo, oferecido um segundo acordo. Frustrada a composição civil, será oferecido para o autor do fato a chamada transação penal. É o segundo benefício que pode ser concedido ali. Em que consiste a transação penal? Não é? O autor do fato, que é o réu, entre aspas, se compromete a cumprir imediatamente uma pena não privativa de liberdade. Então ele se compromete a cumprir imediatamente uma pena não privativa de liberdade. Então ele não se compromete a ir para a cadeia, mas ele se compromete sim a prestar serviços à comunidade, a prestação pecuniária, que pode ser ali em cestas básicas, muito comum, né? Ter que dar tantas cestas básicas a título de prestação pecuniária. Muito bem, ele se compromete a isso. E o processo, se ele aceitar a transação penal, será extinto sem julgamento do mérito. O fato do autor do fato aceitar a transação penal não significa que ele está aceitando a culpa. Ele só está fazendo um acordo para que o processo penal seja extinto sem julgamento do mérito. Vale destacar que nós temos uma súmula vinculante, e claro, se ela é vinculante é do STF, que é a súmula 35 vinculante, que diz que, na verdade, o processo só será extinto mesmo quando for cumprida a transação penal. Evidentemente, né? Eu me comprometo a dar tantas cestas básicas, não dou nada. Eu me comprometo a prestar serviço, não presto. Então é como se o acordo não tivesse ocorrido, tá certo? Agora, e segue normalmente, segue normalmente. Por outro lado, se eu cumprir o acordo, aí sim, o processo será extinto sem julgamento do mérito. E a única consequência prática de uma transação penal é que no prazo de 5 anos, uma quarentena aqui, no prazo de 5 anos, aquele autor do fato, aquele beneficiado pela transação penal, não poderá fazer outra transação penal. Então, o autor do fato, no prazo de 5 anos, não poderá fazer outra transação penal. Ok? Então isso é muito importante, ele continua primário, de bons antecedentes, né? Mas em 5 anos não pode fazer outra transação. Essa é a única consequência. Também devo destacar que a transação penal não acaba com o cível. Não acaba com o cível, né? O que acaba com o cível é a composição civil. A transação penal não acaba com o cível, não, né? Então é possível que ele receba ali um processo civil de indenização por parte da vítima, né? Também devo destacar que o fato dele ter aceitado a transação não implica numa confissão. Ah, olha, ele aceitou a transação, portanto ele é culpado, ele precisa me indenizar. Não. O mérito não foi discutido e, como o mérito não foi discutido, ele terá plena possibilidade de se defender também na esfera civil. Ok? Então esse é o segundo acordo possível. Legal. Muito bem. Vamos imaginar que o réu também não aceitou a transação penal, né? Há réus que são assim, eles não querem saber, não, eu sou inocente, quero provar minha inocência. Muito bem, olha, mas é difícil, às vezes, vai sair mais caro. Ah, eu pago um boi para não entrar na briga, mas pago uma boiada para não sair dela. Tem gente que é assim, orgulho, né? E quer, se o seu cliente quer, quem é você para discutir? Você já mostrou que é interessante a composição civil, você já mostrou que é interessante a transação penal, mas, enfim, o sujeito não aceita. Ótimo, sem problema, vamos caminhar, né? Não aceita a transação penal, aí a audiência realmente acabou, né? E
Mais um detalhe, depende da ação penal. Se a ação for privada, em que a vítima já entrou com a queixa, né? Aí os autos irão conclusos para o juiz decidir se recebe ou não recebe aquela queixa. Agora, se for de ação pública, que é a maioria dos casos, irá para o MP, e o MP, frustrada essa audiência inicial, o MP terá 3 opções: ou requerer o arquivamento. Aí sim ele olha o mérito e vê se é caso de continuar, não continuar, e pede o arquivamento. Ou, num segundo momento, ele pode requerer a abertura de inquérito policial. Lembre-se que não teve inquérito policial, mas ele percebe ali uma certa complexidade, então ele pega aquele caso e manda para a delegacia para que seja aberto inquérito policial, ou ele oferece denúncia. Né? Vamos imaginar que ele ofereceu a denúncia, então, pelo processo, pelo crime, ou pela contravenção que se estabeleceu ali, e então o juiz vai decidir se recebe ou não recebe aquela denúncia ou aquela queixa. A lei fala numa possibilidade de defesa preliminar. Seria uma defesa preliminar antes do recebimento da denúncia ou queixa. Uma defesa preliminar que poderia ser até oral. Com as mudanças que nós tivemos em 2008, principalmente com a criação da resposta à acusação, essa defesa preliminar caiu em desuso. Então é possível ainda, Brasil afora, você que está me assistindo, ter aí a possibilidade de uma defesa preliminar. Mas hoje, na maioria dos casos, o juiz aglutina a defesa preliminar na resposta, porque os elementos são rigorosamente os mesmos, né? Seria improdutivo ter uma defesa preliminar para depois ter uma resposta que o assunto seria o mesmo. Enfim, denúncia feita, queixa feita, o juiz decide se recebe ou não recebe a denúncia ou queixa. Se ele receber, aí efetivamente nós teremos processo. Atenção, se ele receber, aí efetivamente nós teremos processo. Aí começou o processo, aí o réu virou réu. Dá para entender? Muito bem. Se nós tivemos o recebimento da denúncia ou queixa e, portanto, já temos processo, será oferecido ao réu, agora réu, um terceiro acordo. Atenção, terceiro acordo. Ele que não quis a composição civil, ele que não quis a transação penal, será oferecido um terceiro acordo chamado suspensão condicional do processo. Só dá para suspender o processo quando tem processo. Então, só depois do recebimento da denúncia ou queixa é que nós teremos a possibilidade de suspensão condicional do processo. Ok? Muito bem. O artigo 89 da Lei 9.099 destaca que para qualquer infração do GCRIM ou fora do GCRIM, qualquer infração do GCRIM ou fora do GCRIM, que tiver pena mínima de até 1 ano, então para a suspensão do processo, não se olha a pena máxima, se olha a pena mínima. Pode ser do GCRIM ou fora do GCRIM, aqui nós estamos falando dentro do contexto do GCRIM, né? Então, se a pena mínima for até 1 ano, nós teremos a possibilidade de suspensão condicional do processo. Em que consiste a suspensão? O juiz para o processo por um período probatório, esse período geralmente é de 2 anos, em que o réu terá que cumprir algumas regras, geralmente é um comparecimento mensal ali para justificar as suas atividades, e ao final o processo é extinto sem julgamento do mérito. O fato do réu, agora não é autor do fato, réu, aceitar a suspensão do processo não significa que ele está aceitando a culpa, ele só está fazendo um acordo, né? E desde que ele cumpra aquelas condições da suspensão, o processo será extinto sem julgamento do mérito. Também é bastante interessante a aceitação da suspensão condicional do processo, desde que o réu tenha vivas condições ali de cumprir a suspensão. Perfeito? Vamos imaginar, por outro lado, que ele não aceitou a suspensão, ele é citado,
ele tem que apresentar uma resposta e constituir defensor. Resposta à acusação, que é no prazo de 10 dias, igual ao procedimento ordinário. Resposta essa em que ele poderá alegar tudo a seu favor, inclusive arrolando testemunhas. Vale destacar que no GCRIM, na Lei 9.099, não se diz o número de testemunhas, mas o entendimento doutrinário majoritário é que serão até 5 testemunhas se for crime, até 3 se for contravenção. Depois dessa resposta à acusação, os autos vão conclusos, porque o juiz pode decidir pela absolvição sumária, de acordo com o artigo 397 do CPP, né? E se ele não tiver ali, se ele decidir em não absolver sumariamente, terá uma audiência de instrução, debates e julgamento, em que primeiro será ouvida a vítima, se houver vítima, depois testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa e o réu será interrogado. Terminou a instrução, com o interrogatório do réu, nós teremos os debates que são orais, né? 20 minutos que podem ser acrescidos de mais 10 minutos para a acusação e depois igual prazo para a defesa e o juiz dá a sentença. Vale destacar que no GCRIM, o recurso do GCRIM, o GCRIM prevê 2 recursos, a apelação, que é no prazo de 10 dias, atenção, apelação 10 dias, prazo único para interpor e apresentar já suas razões, e também o GCRIM prevê embargos de declaração, né? Se a sentença for omissa, contraditória, ambígua, etc., embargos de declaração que terá prazo de 5 dias. Então, apelação, 10 dias, e embargos de declaração, 5 dias, né? E que interrompe o prazo para outro recurso. Então você pode entrar com embargos e depois terá o prazo integral para uma possível apelação. Ok? Bom, esse é o panorama geral do GCRIM. Evidentemente que o foco principal está na audiência. Então, espero que você, quando tiver o seu caso do GCRIM aí, antecipadamente saiba o que vai ocorrer na audiência. Vai ocorrer exatamente na sequência que eu mencionei para vocês. Depois, ao juiz receber a denúncia, se tiver, ou queixa, o processo segue normalmente, apenas com a possibilidade de suspensão condicional do processo. Portanto, o GCRIM tem ali grandes oportunidades do processo se encerrar antes do julgamento de mérito, né? Pode se encerrar antes através de uma extinção da punibilidade. Legal? É uma introdução aí para vocês, né, pessoal? Espero que vocês tenham apreciado. Qualquer coisa, manda e-mail aqui para nós, né? O e-mail está aqui, penal@legale.com.br. Qualquer dúvida, mesmo que você esteja vendo esse vídeo daqui não sei quanto tempo, sem problema, manda um e-mail que a gente vai responder. Assim, eu vi o vídeo, tal, gostaria de fazer uma pergunta, estamos aí à plena disposição para responder.